Olá! No dia de hoje, eu gostaria de falar com você sobre o Salmo 54. E meu desejo é que todos nós, neste momento, sejamos abençoados com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Salmo 54 tem um título que precisa ser explorado e entendido. No título está escrito Salmo de Davi, quando os zifeus foram dizer a Saul que Davi estava escondido na terra deles. Os zifeus eram moradores da cidade de Zifê e arredores. Esses zifeus eram da tribo de Davi, eram da tribo de Judá, eram gente da gente de Davi, mas viraram as costas para Davi, apesar dele tê-los protegido e ajudado. Nas imediações da cidade de Zifê, havia uma cidade chamada Keila. Esta cidade ficava na fronteira das terras de Judá e das terras dos filisteus. Quando os filisteus ameaçaram invadir a cidade de Keila, Davi e seus homens protegeram e defenderam a cidade. Naquela época, Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul porque Davi tinha sido ungido por Deus para ser o rei de Israel. Apesar de Davi ter feito o bem para os zifeus, estes viraram as costas para ele e foram informar Saul aonde Davi estava escondido. E profundamente magoado com a traição daqueles que ele ajudou, sentindo-se profundamente traído por aqueles a quem ele protegeu, Davi começa o Salmo 54 com as seguintes palavras: Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Apesar de magoado e entristecido pela ingratidão dos zifeus, Davi continua a confiar no Senhor e sabe que em Deus não há traição, em Deus há fidelidade, socorro, auxílio. Por isto ele afirma, lá no versículo 4, eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Os zifeus viraram as costas a Davi. Esta atitude e esta ingratidão está registrada lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Apesar da ingratidão dos seus, Davi ainda encontra motivos para louvar a Deus. Porque se os homens são maus, Deus é bom. Sem dúvida nenhuma, que muitos de nós já choramos, já nos entristecemos, já ficamos cabisbaixos, porque aqueles que ajudamos nos viraram as costas quando nós estávamos necessitados.
porque o ser humano tem a tendência de esquecer. O ser humano tem a tendência de ser ingrato. Mas também, por outro lado, quando nós sofremos injustiças, nós temos um impulso de querer vingança, de querer devolver na mesma moeda. Davi não fez isto. Davi confiou e orou a Deus e teve a alegria de dizer: Ele me livrou de todas as aflições. O apóstolo nos aconselha sobre isso. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 30, diz o apóstolo que Deus nos orienta e Deus nos diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Deixemos as coisas que ficaram para trás, as ingratidões, aquelas pessoas que nos magoaram, deixemos isso para trás e vivamos confiantes, pois Deus é fiel e Deus nunca nos nega e nunca nos negará ajuda e socorro. Amém. Querido e bondoso Deus, tira de mim, do meu coração, qualquer desejo de devolver as coisas más que nos fazem na mesma moeda. Nos lembra que em Ti nós sempre encontraremos ajuda, perdão e salvação. Também, Senhor Deus, nós queremos pedir a Tua proteção e a Tua bênção para o nosso lar, para a nossa família, para todos os cristãos do Brasil e do mundo. Ouve, Senhor, a nossa oração e nos dá sempre o Teu amor, o Teu perdão e a Tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Na escuridão